Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de março de 2013, domingo. O verbete é de número 2592. Ele tem 7 páginas, 54 logias e 31 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 23 máximas. O tema é binômio, doença, fuga. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Patrícia, que está aqui muito bem acompanhada hoje aí. É com um trio, né, de assessores. Definição. O binômio doença-fuga é a manifestação ambivalente de com sim homem ou mulher gerar ou utilizar a patologia ou doença holossomática como escapatória, desculpa, pretexto, escusa, subterfúgio, justificativa, tergiversação ou fuga para enfrentar e superar trafar, adquirir trafal ou assumir responsabilidade pessoal intransferível em determinado momento evolutivo. O holopensene da racionalidade, o holopensene da homeostasia. O recurso da doença utilizado na condição de subterfúgio para subtrair-se à dificuldade ou ao dever. Os efeitos desastrosos do não posicionamento. A vitimização enquanto autoexclusão das autorresponsabilidades. A omissão deficitária gerando interprisões grupocárnicas. A manipulação consciencial através da doença. A justificativa da enfermidade para ficar estagnado, ao autoconflito paralisando a consciência, a faca no próprio peito, o histrionismo para chamar a atenção e vampirizar as energias alheias. Eu li apenas 6 linhas aqui, tem muito mais de 20 na fatologia. A assimilação simpática, a parapatologia da psicossomática, os distúrbios paragenéticos, os retrotraumas psicossômicos, as retrocicatrizes psicossomáticas, o assédio e a decorrência dos heteroassédios, os refluxos de tendência inoportuna de retrovidas, a estadia na baratosfera consolidando as autorremédios patológicos, a ignorância quanto à paraperceptibilidade. Agora, na argumentologia, nós temos um tópico aí da caracterologia, com 10 atitudes ou posturas pessoais reforçadoras do binômio doença-fuga. E tem ainda o tópico da terapeuticologia, com 7 atitudes, ações, condutas, procedimentos ou técnicas passíveis de evitar e ou combater o binômio doença-fuga. Remissologia. Dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autofuga, binômio problema-solução, escapismo, hipocondria, saúde mental. Frase enfática. Enfrentar e superar o binômio doença-fuga faculta ao intermissivista revigorar trafores ociosos e olvidados, otimizando assim recuperação de cons magnos, proéximos. Você manifesta o binômio doença-fuga? Por quais motivos? Quais têm sido as providências terapêuticas adotadas, objetivando o complexo? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 22 itens. Justificativa, subterfúgio, escapismo, esquiva e covardia. Autossabotagem, antipriorização, autocorrupção, autorreflexão, postergação, prostração, vitimização, infantilização, imaturidade, pusilanimidade, subcerebralidade e posicionamento. Enfrentamento, decidologia, caprichologia, parapatologia e banalizaciologia. O verbete hoje do dicionário é autodecisiologia. O argumentário tem aí
46 itens para a pessoa ponderar sobre os processos da decisão. O argumento é auto-absolutismológico. Agora, a nossa verbetógrafa, a professora Patrícia, na Fatologia, página 2, linhas 2, 3 e 7. Como médico, vejo muito no meu dia a dia pacientes com a justificativa da enfermidade para ficar estagnado. É chamada atestadites. Ele sofre dos atestados do médico. Né? E outros usando a patologia como desculpa para conseguir a licença do trabalho. Querem se aposentar, se encostar. E olha que não são nenhum, nem dois. Como tratar interassistencialmente e com cosmoética esse pessoal que usa a doença com fins ilícitos? Não querem ficar curados, querem gambelar os outros, isso sim. A condição é que a pessoa acha que ela tem um ganho com isso. Ela acha que ela utilizando a doença, e é uma grande forma de manipulação a doença, devido a essa condição, como o próprio médico aí está relatando, né, que faz parte do dia a dia dele lidar com esse tipo de situação. Então, eu vejo que a maneira de enfrentar essa condição é a pessoa utilizar DATARES, esclarecer essas pessoas. Parece que a pessoa tem um ganho naquele momento, mas aquilo pode trazer para ela consequências e efeitos muito ruins, piores. E aquilo vai levar ela a uma condição de um círculo vicioso de cada vez mais a pessoa acabar ficando preguiçosa, empurrando com a barriga, e aquilo causa consequências na proex dela, na vida dela. Outra coisa também é que quando a pessoa tem essa condição de utilizar da doença como fuga, por exemplo, no trabalho, ela também implica interprisões grupocármicas, porque as pessoas que estão lá no trabalho, que vai faltar ela, né, naquela condição, ela vai acabar ficando sobrecarregado, às vezes, dependendo do tipo de trabalho, as pessoas que chegam para ser atendidas vão ter que esperar mais, problemas não são solucionados. Então, a pessoa ela não pensa nessa visão de conjunto. Então, eu vejo que o esclarecimento também, em relação à pessoa, está prejudicando a ela e prejudicando um grande grupo também. Os espíritos ovoides escritos no misticismo são os paramutantes? Não, é um tipo que eles apresentaram para ver de alteração de forma. Agora, até um certo ponto tem sua relação. A lucidez dos ovoides é sempre inferior à da vigília intrafísica de uma consciência? É óbvio, né? Isso aí está na cara. Porque reduz todos os potenciais da consciência. Gente, eu entrego então a Patrícia para vocês. Tá certo? Todo mundo está com medo de falar em doença e fuga. Eu queria você falar. viu? Na estrangeirismologia, tinha lido o verbete, está escrito assim, a vivência do embromation. Você pode falar o que você quis dizer do embromation nesse contexto? A vida, hoje em dia, ela tem muitos inputs, né, muita informação. Então, é muito fácil você, por exemplo, falar que está trabalhando ou está desenvolvendo alguma coisa, mas, na verdade, você está enrolando, embromando. Né? Essa que é a vivência do embromation. Então, as amizades ociosas. Então, ela vai... Hoje é possível, com a internet, com o computador, a pessoa passar um dia inteiro no trabalho e não faz nada. Não tem nenhum tipo de produtividade. Então, é uma fuga também. E isso, quando eu estou falando do binômio doença-fuga, eu não estou falando só de doenças físicas, mas também as doenças em relação aos nossos pensenes, às nossas energias, e também a condição emocional. Então, essa condição do embromation, a pessoa ela não enfrenta algum mal-estar, algum conflito. Por exemplo, se ela não está feliz com aquele trabalho, ao invés dela enfrentar e tomar uma solução, ela vai enrolando, vai deixando, empurrando com a barriga. Né? Foi nisso que eu coloquei aí a vivência do embromation. Você pensou na hora que escreveu aqui desse embromation dos grupos também, sociais, assim? Da pessoa no grupo? Como é que é isso aí? Exatamente, porque, isso que eu falei, com a internet, a pessoa ficar também horas, às vezes, né, quase o dia todo no Facebook, no bate-papo, e ali, às vezes, você entra no Facebook e tem assim, hoje eu acordei e vi o sol,
Hoje, então, assim, é muita informação que não leva a nada, né? Inútil. Hoje estou com dor de barriga. Hoje eu acordei com muito sono. Então, assim, o que leva é um embromation total, que você olha aquilo e fala, gente, as pessoas têm tempo, né? Então, eu vejo essa condição também da ociosidade. Eu relaciono muito o binômio doença-fuga com um processo de ociosidade. A pessoa acha que o tempo, como todo dia, é um imperativo, né? O fator tempo. Todo dia a gente tem um novo dia, uma nova hora, a pessoa acha que vai dar tempo dela fazer alguma coisa, mas se ela for verificar o quanto que ela está perdendo em relação às fugas, né, as autofugas com embromation, chega uma hora que ela vai ter um impacto disso. Na fatologia, na primeira página, a última linha, os dois últimos itens aí, os efeitos desastrosos não posicionamento e a vitimização enquanto autoexclusão das autorresponsabilidades. Você poderia comentar, por favor? Sim, os efeitos desastrosos do não posicionamento. A todo momento nós somos convidados a ter um posicionamento. Então também é uma ilusão a pessoa achar que ela tem uma atitude ali que ela fica em cima do muro, não é uma decisão. Tem até uma frase, né, que fala assim, indecisão, a pior decisão. Ela já se decidiu por não decidir, e aquilo, ela vai manter essa condição desse binômio doença-fuga. Então, as pessoas, às vezes, ficam nessa condição com uma ilusão falsa, né, errônea, que ela demorar um tempo para se posicionar, não estão havendo consequências. Então, essa condição do posicionamento faz com que você corte, por exemplo, uma situação onde uma doença vai se manifestar, ou uma patologia, né, na sua manifestação, ela vai se manter. Então, esse posicionamento é uma condição íntima, que a pessoa fala, a partir de agora, eu vou decidir, por mais que a pessoa erre, aquela decisão ela é melhor, porque ela vai aprender com aquela condição. Às vezes a pessoa está nesse processo e já nem está mais percebendo, né, que está no processo de melancolia. Exatamente. Vai se acostumando com esse padrão. Exatamente. Por isso que eu coloquei aqui essa condição dos efeitos desastrosos, porque eu acho que falta autorreflexão, muitas vezes, para a gente, nesse sentido de você não avaliar o quanto que você deixar para amanhã, o quanto você deixar para lá, aquilo vai causar um efeito desastroso mesmo, no sentido de ficar mais difícil, por exemplo. Sim. Quanto mais a gente vai postergando uma situação, mais aquilo vai criando força, você vai achando, vai deixando para lá, fala, olha, acho que não é bem assim, aquela hora eu estava animada, mas, nossa, é tão difícil. E a vida hoje, ela é cheia de desafios, esse é o bom, né, da vida, o que faz a gente crescer como consciência, o que faz a gente melhorar a nossa evolução, melhorar a gente como consciência, é o enfrentamento desses desafios. Né? Extrafisicamente também, né, tem as consciências engrossando o caldo também. Eu faço relação com esse verbete o tempo todo, a multidimensionalidade. Por isso que, até na definição, não é só uma doença somática, né? Voltando aqui a falar, mas principalmente a fuga da responsabilidade, eu coloco aqui como patologia o processo da preguiça. É uma grande patologia, a gente não se fala muito nessa condição, né? O processo mesmo de você pensar mal dos outros. O professor Valdo vem falando muito que a gente precisa agora eliminar os bagulhos mentais somáticos. Então, o quanto que tem de patologia mental somática, no sentido de a gente, por exemplo, aqui caso, né, faz parte aqui da nossa rotina, o desafio de a gente escrever mais e com qualidade, com tares, né, a gente começar a colocar no papel o processo da tarefa do esclarecimento. Então, assim, falta reflexão nessa condição de posicionamento, tem a ver com isso. Então, a gente começa a achar que é difícil. E aí entra essa questão da vitimização, né, que é o porque aqui, a vitimização quanto à autoexclusão. Vamos pensar numa condição de vítima, ou uma pessoa que está sofrendo. Vítima, a gente lembra um pouco disso, né? Que a pessoa tem uma dificuldade, ou ela está ruim, ou ela está com algum tipo de sofrimento. Então, assim, olha, o que pode ter pior para uma pessoa se manifestar? O pior que ela pode oferecer é o sofrimento dela. Porque a hora que ela está sofrendo, ela se exclui.
ela fala, não, isso aqui não é para mim, é para você. Keiko, você que está aí, cheia de vida, com saúde, eu sabe como que é, né? Eu estou aqui doente, eu sou vítima, eu estou sofrendo. Então, a vitimização é uma autoexclusão de qualquer situação. Autoexclusão de mudança, autoexclusão de tentar uma condição melhor, autoexclusão de enfrentar um desafio. Então, toda vez que a gente se sente vitimizado, tem duas situações aí. Uma é a relação energética, porque, por um outro lado, a vitimização, o sofrimento, é o que mais nos causa perda de energia. Então, vamos pensar, uma pessoa quando ela é vítima e ela está sofrendo, como é que ela fica do ponto de vista de energia? Com bastante energia ou com pouca energia? Pouca energia, ela é sugada. Então, se a gente pensar com esse contraponto energético, a hora que a pessoa sofre, ela fica vitimizada, pensando mal dela, a energia dela vai embora. Então, existe essa relação da gente alimentar os assediadores também, quando a gente é vítima. Por isso, olha só a relação binômio doença-fuga. E também existe essa relação que eu estava comentando, né, da pessoa se excluir. Ela joga a responsabilidade dela a qualquer pessoa, menos a ela, sendo que existem responsabilidades que é só nossa. Só nós que vamos ter que enfrentar para mudar. Então, por isso que eu coloquei a condição da autoexclusão. Tá bem? Patrícia, ali na página 4, na paradoxologia, você poderia falar um pouco mais sobre esse primeiro paradoxo? Qual paradoxo? O primeiro, a condição paradoxal da consciência optar pela própria obnubilação. Essa condição, eu vejo assim, lembro muito da internet também, né? Então a pessoa começa ali, não, só vou dar uma olhadinha no que está acontecendo com os meus amigos, por exemplo, o Facebook. E dali ela começa a ir para uma outra página, outra, então ela fica obnubilada, ela sabe que aquilo é ruim e é uma opção. Outro ponto aqui, já para a nossa condição de intermissivista, eu vejo assim, gente, nós estamos numa situação crítica. Por quê? Qual que é o melhor lugar que nós poderíamos estar neste momento, como intermissivista? Qual é o melhor lugar que tem como opções todos os artefatos do saber? Tanto para a condição mental somática, quanto para a condição de autopesquisa. Então, fazendo aí um pouquinho de propaganda, eu comecei a voluntariar no Holociclo também, nos finais de semana, e eu vi o quanto que eu perdi todos esses anos de não tirar maior proveito. Então, eu vejo que é uma opção nossa também pela obnubilação. A gente tem uma tendência de querer tudo pronto. Isso faz parte da natureza humana. Então, a gente está com tudo aí, tudo na mão, mas tem que arregaçar as mangas, tem que aprender a trabalhar sozinho, a gente com a gente mesmo, sem querer a aprovação dos outros. Então, eu vejo que o contraponto do binômio doença-fuga tem a ver com essa condição de você assumir essas rédeas, né, de optar por não ficar mais obnubilado. Então, assim, o professor Valdo bate na tecla várias vezes e eu cheguei estudando esse verbete a essa conclusão, que se eu sou obnubilada por qualquer situação, ainda é uma responsabilidade minha. Então, exige, né, dentro do memorando, esse processo de auto-organização para sair dessa condição. Mas a gente não vai poder falar que não tem ferramentas para isso, né? Então, por isso coloquei, é uma opção mesmo nossa, né? Concordo com você. Agora, ali na binomiologia, na página 3, se você também puder aprofundar, o segundo binômio, a paracomorbidade a partir do binômio assédio extrafísico, doença física. Essa é a condição também da pessoa que ela tem só para lembrar, né, que todo assédio começa com autoassédio, e aquela relação, se ela mantém, se ela não corta esse ciclo vicioso, ela também começa a ficar numa situação... É bem visível quando você vê uma pessoa, às vezes o modo dela vestir, o modo dela andar, é como se ela tivesse cinza, né? A gente às vezes fala ali, o rosto. Então, é isso que a gente está chamando de comorbidade, né? A condição da pessoa, ela começa a ficar doente, os assediadores contribuem com aquilo, e pensando novamente na contrapartida energética, há um ganho mútuo aí, né? Então, a pessoa também, a ideia de estudar isso, ela cortar esse ciclo vicioso. Ela começa a acreditar que a realidade dela é aquela, que aquele começa a ser o mundo dela, né? Então, é isso.
Patrícia, eu queria voltar ali na fatologia, por favor, página 2, primeira, segunda, terceira linha, queria que você comentasse os amores errados e na linha de baixo, a doença emocional enquanto válvula de escape. Essa é uma condição também de fuga, porque os amores errados, muitas vezes a pessoa ela encontra, pensando de novo no processo da multidimensionalidade, ela encontra ali uma consciência ou alguém que já foi um amor de uma vida dela, ou ela teve convivência no passado, mas nessa vida é para ela dar um outro exemplo, né? Então, às vezes, ela está ali para mostrar ou fazer diferente, e ela começa a lembrar, vem toda aquela energia, ela carga do passado, e ela faz daquilo, aquilo que era para ser, o professor Marcelo ontem comentou isso até no verbete dele, era uma passagem para ser, oi, tudo bem? 5 minutos de uma convivência ali, até para você mostrar um exemplo diferente, a pessoa passa anos, ou a vida toda, com aquela pessoa. Esse pode ser um tipo de amores errados. A gente escuta também aqui, tanto as tertúlias, o estudo da conscienciologia, que os maiores desvios de PROEX são pelas companhias ou pelos amores errados, são as paixonites. E se a gente fosse fazer um contraponto também, hoje a baratrosfera, o que mais tem são pessoas ali por sofrimentos amorosos, existem condições de traição, não só entre casais, mas entre amigos, entre alguma situação de trabalho ou política. Então, são várias situações, né, que levam a pessoa a essa condição da ectopia, né, afetiva, e também essa condição da válvula de escape pela emoção. Isso causa, muitas vezes, um bem-estar momentâneo. Hoje, a nossa sociedade coloca muito isso em voga, essa condição emocional, visto as novelas, vistos o apelo a toda a condição, mas tem um fundo, um porquê disso, é a condição bioenergética também, de vampirização, né? Que a pessoa, a hora que ela tem uma exacerbação emocional, ela também perde muita energia. A hora que ela está apaixonada. Então, assim, quais são os ganhos? Quem tem interesse também para que a gente fique doente, para que a gente perca mais energia e fique nesse círculo vicioso. Então, eu vejo muito assim, até aproveitando, Sandra, para fazer um outro contraponto, em relação à dupla evolutiva. Eu acho que é um desafio a gente aplicar a técnica da dupla evolutiva, porque a gente tenta, eu vejo muito isso, estudando esse tema, que a gente tenta encaixar a dupla evolutiva no que tem na SOCIM, como o amor romântico, ou os romances que existem. Então, a gente quer viver uma condição de dupla evolutiva, onde um tem que ajudar o outro, do ponto de vista de autopesquisa, de um ajudar o outro a melhorar, e fica nessa condição de cada um ainda querer um romantismo, uma cobrança, né, excessiva, o outro tem que ser assim assado, que isso é da patologia da SOCIM. Então, dá para ir para... Estou colocando aqui algumas pinceladas, vários aspectos também como fuga, né? Como essa condição da pessoa utilizar o emocionalismo para fugir da questão dela. E se a gente for pensar, né, nós somos companheiros evolutivos, né? Isso tudo, essa emoção exacerbada para uma pessoa vai passar. Pode falar, professor Paulo. Não, e todo mundo, a gente tem que fazer as pazes com todo mundo. Por exemplo, a sogra é muito combatida sem motivo, né? O cara aqui colocou no caminhão, minha sogra caiu do céu. Agora ele explicou, a vassoura dela quebrou. Essa liquidou, né? Terrível. Terrível. A sogra. Aqui, ó. Ele tem que entender, não é isso? Tem que entender a situação. Entender. Mas ela é um pouco feiticeira, você acha? Não? Ela é gente boa, que eu conheço, é gente boa. Patrícia, na página 2, patologia, na 8ª linha de baixo para cima, você fala do estigma grupo kármico. Você pode ampliar um pouquinho esse tema aí? O que acontece? Quando a gente nasce na nossa família, a cultura, a mesologia que a gente vive,
a gente recebe alguns rótulos, né? E a pessoa, muitas vezes, ela acredita que ela é aquilo. Então, a gente estava até debatendo a dinâmica, o quanto que nós passamos, né, na vida, a pessoa, ela tem ali um estereótipo mesmo. Por exemplo, a mulher tem muito isso, é menininha, ela é fofinha, ela é assim, é assado, e a pessoa ela acha que é aquilo. E diante da realidade dela, consciencial, multidimensional, se ela fez um curso intermissivo, aquilo é muito pequeno. Então, a gente avaliar também o quanto que esse estigma grupocármico faz com que a pessoa se mantenha numa situação que não é a realidade dela, que também é uma fuga. Então, às vezes, tem muitas pessoas que... vou pegar o meu caso mesmo. A gente, devido à condição dos meus pais serem bancários, a gente mudava muito de cidade. E, no início, são várias cidades do interior, cidades bem pequenininhas. Então, você começa a achar que você tem aquele nível de convivência. Você acha que o seu mundo é o quintal, né? Então, eu era pequeno, brincava no sítio. Na hora que você se depara com uma realidade multidimensional, de intelectualidade, a pessoa chega aqui, quando ela está restringida, quando ela está com essa condição de não recuperação dos cons, ela acha que isso aqui não é para ela, né? Uma interiorose. Ela acha assim, poxa, que só tem intelectuais, as pessoas estudiosas. E, na verdade, ela, às vezes, é muito mais intelectual do que algumas pessoas que ela consideram também, né? Então, qual que é a ideia? É a pessoa não fugir dessa condição devido a um estigma grupocármico ou mesológico, ou daquela situação que ela estava, e aparecer, né, a condição da consciência dela, de quem ela realmente é. Ok, Patrícia. Agora, eu gostaria também de fazer mais uma pergunta ainda em fatologia. Na terceira linha, de baixo para cima. Você fala aí, o resgate de consciências através das autocatarses. Fala um pouquinho, por favor. Aqui tem uma condição, porque o que seria a catarse, né? Seria uma limpeza, uma purgação, um efeito salutar de você lembrar, que você lembra algo forte emocionalmente e aquilo está reprimido, a pessoa ela vai reprimindo. Então, isso acontece muito em relação aos grupos de convivência nosso, principalmente a família, ou o parceiro, o marido, a mulher, seja quem for. Que a gente tem uma condição que a gente não fala, a gente fica reprimindo aquilo, e aquilo vai também segurando várias consins, consciex, né, do ponto de vista assediador, entende? Então, a hora que você chega e fala, e é sincero, fala o que você pensa, às vezes ali, num primeiro momento, há uma catarse de você colocar em voga, colocar à tona as repressões, aquilo que estava mal parado, e aquilo vai te ajudar a ter esse posicionamento contra o binômio doença-fuga. Porque essas repressões fazem com que a pessoa, aquilo vai crescendo, ela vai colocando debaixo do tapete, é uma autofuga, porque ela não enfrenta, e aquilo pode gerar várias patologias, várias doenças nesse sentido. Não sei se ajudou, Silvana, mas essa que foi a ideia de colocar essa condição aqui. Então, é o resgate. E outra coisa, todo assediador, na verdade, quem mantém ele é a gente. Então, esse é outro ponto também. A hora que a gente consegue abrir mão, você libera o assediador, né? Então, essa catarse é nesse sentido, de você resgatar essas consciências, liberar através da sinceridade, de colocar isso para fora. Obrigada, Patrícia. Professora Patrícia, de que modo você vê a relação das doenças com a multiexistencialidade? Elas seriam hereditárias, oriundas de vidas anteriores? Como eu estava comentando aqui, existe total relação com a multidimensionalidade. E esse é o ponto que eu quis refletir com esse verbete. Eu não estou falando que toda doença que a pessoa tem é uma fuga, mas faz ela parar para pensar quais são as repercussões, por que ela teve aquela doença, aquele pit stop, o que faz ela pensar em relação a isso. Então, eu vejo que tem essa relação com a multidimensionalidade, e também não dá para colocar aqui, esse é outro ponto, que tudo que a gente tem de doença é por causa do passado, ou porque a gente está pagando, tem um porquê, mas a gente tem que enfrentar. Você tem que ter um posicionamento, muitas vezes você não vai descobrir o motivo,
mas você vai enfrentar para Mas a solucionar. pergunta aqui, o que fazer para se livrar delas? Então, tem aí na minha argumentologia, né, eu dou 7 técnicas ou situações, passos, mas eu vejo que o principal é a pessoa se interessar a fazer autopesquisa. Então, uma coisa assim que eu fiz que ajuda muito, você listar todos os seus conflitos que você tem. Seja dos mais simples e começar, ele vê por ordem de prioridade, qual que você vai pegar primeiro para eliminar e eliminando. Então, só a ação é que vai fazer com que a pessoa saia dessa condição da doença. Professor, a mãe de uma amiga está com a doença de Alzheimer há 10 anos. E atualmente ela raramente interage com as pessoas. E às vezes manifesta muito terror, como se estivesse vendo consciência. Como é a manifestação da consciência quando está com essa doença? Ela está numa situação de paracomatose? Ela pode estar tendo amparo extrafísico? Tudo isso pode estar acontecendo com ela. Agora, se ela está tendo terror, esse medo, é porque tem assédio. Isso aí é assédio. Existe disso. No caso aí, uma pessoa dessa, seria bom fazer arco voltaico nela, para eliminar as energias gravitantes mais sérias que devem fazer e manter essa evocação dessas consciências com ela. O arco voltaico, nesse caso, é uma bênção, ajuda demais a pessoa. Aí era o caso de fazer o arco voltaico. Agora, pode ser que tenha amparo extrafísico, mas agora, se o caso é continuado e a pessoa está com muito terror, ela realmente deve estar percebendo as coisas todas. Então, é só o arco voltaico aí para eliminar o ambiente, para ajudar, melhorar. Oi. Na página 3, em efeitologia, você poderia aprofundar um pouquinho mais, se não foi feito ainda, o item resquícios e ricochetes interconscienciais do passado? Já em cima de tudo isso que você foi trazendo? O primeiro aqui, né? Acumulação nociva dos efeitos, resquícios e ricochetes interconscienciais do passado. Isso. Então, a gente também, aqui eu faço uma relação, ali no início da página, com a teriologia, que é a teoria da fase da vitimização seriexológica. Então, são 5 fases, né? A primeira é a interprisão, só para contextualizar essa condição, onde a pessoa ela tem certezas absolutas dos mandos dela, ela tem um processo de arrogância, não aceita heterocrítica. E depois, com a fase da vitimização, né, numa outra vida, ela vai passar várias vidas, ela começa a duvidar aí das suas escolhas, ela começa a ter que, muitas vezes ela renasce com essas pessoas, várias vezes em termos assim, de sacrifício e tudo mais, em favor desses colegas que ela ajudou a formar, por exemplo, uma máfia, alguma coisa ruim que ela criou. E depois vem um processo da recomposição, né? Mas pode demorar anos, séculos, que vai depender de muita paciência e persistência da pessoa, é a fase do Sísifo. O que eu estou querendo dizer com isso aqui na efeitologia? Que todos nós temos um passado, uma história. Então, vale muito a pena não dramatizar essa situação, mas tirar proveito. Primeiro, para a gente entender o porquê que aquelas coisas acontecem com a gente, tanto na condição de doenças, né, psicossomáticas, mentais somáticas, a gente avaliar os grupos nos quais a gente convive, nos quais a gente se afiniza ou aproxima, porque são esses ricochetes do passado, das nossas atitudes ao longo do nosso ciclo multiexistencial pessoal, das nossas seriex, e a hora que a pessoa ela começa também a fazer essas catarses, a purificar aquilo que a gente está falando, e isso começa a ter alguns ricochetes para ela se posicionar e enfrentar essa condição, até chegar na condição da policarmalidade. Para ajudar aí o Rafael, estou falando para ele sobre as para-choque de caminhão. Então, tem um sobre ecologia terrível aqui. Cidade limpa não é a que mais se limpa, mas a que menos se suja. Essa é perfeita. Essa é ótima. Agora, esse aqui eu não sei se serve aí para alguém, mas é sempre bom a gente falar. Cuidado, eu dirijo tão mal quanto você.
Eu vou te contar. Essa chegou no teto máximo, não tem mais do que isso. Essa é terrível. Agora, aqui, ó, esse aqui serve para as coisas que eu falo aqui, para a turma, né? Dê férias à língua, trabalhe com a cabeça. É isso aí. Essa é uma boa aqui para a nossa turma. É uma Então, boa. Patrícia, na página 4, em filiologia, ali o item recinofilia, eu queria entender assim, como faz para esse Aonde? processo. Desculpa, só para achar. Na página 4, Tá. em filiologia, Ah, a tá. recinofilia. Eu queria saber, assim, porque às vezes é ruim, porque tem crises que geram as reciclagens. E como ter essa recinofilia? Esse entendimento que eu estava comentando, que tudo tem uma razão, né? Uma das coisas, assim, eu era muito reclamona, sabe? Antes de eu chegar aqui, ou quando eu cheguei, e às vezes eu achava... Olha lá, o professor Paulo está reforçando que era isso mesmo. Não está deixando eu mentir. Então, reclamava, achava, assim, que tudo era muito difícil, que às vezes as coisas estavam contra mim. O tempo que a gente perde com isso, e a gente quer saber o porquê daquilo, mas eu vejo que muitas vezes a gente não tem maturidade para entender aquilo. Então, nós temos duas opções. Ou a gente vai ficar querendo achar isso, ou vai tomar uma ação. Uma ação para ir lá e tentar resolver. Eu fui fazer uma reflexão sobre isso, né? O professor Valdo falava mesmo, você reclama, você chora demais e tal, então fui refletir. Eu falei de duas opções, uma, ou eu sou muito arrogante, porque eu acho que o evoluciólogo, ele deve estar, eu brinco isso, às vezes será que ele estava alterado no meu caso? Então, é como se a gente duvidasse, você entende, da inteligência de consciências muito mais evoluídas, é um nível assim, de arrogância, nossa, estou falando isso abertamente, fala assim, será que ele esqueceu que eu tenho soma, que eu tenho que lidar com dinheiro, que eu tenho família, que eu tenho que lidar com aquilo? Então, assim, se existe uma condição, é o seu melhor laboratório. Toda a ProEx, toda a programação existencial foi pensado com o que você tem de melhor, né, que são os seus trafores, para eliminar o que você tem de pior. Você vai aprender com aquela condição. Então, eu vejo assim, olha, para a gente ter recinofilia, precisa fazer autorreflexão. Você não precisa, porque a gente sabe muitos conceitos, aquilo tem lógica para a gente, mas a gente reflete pouco sobre esses conceitos, né? E com isso você começa a enfrentar. E o que é o bacana disso? A hora que você experimenta, essa é outra coisa, a gente ouve toda vez a frase, né? Experimente, tenha suas próprias experiências. E eu vejo que a gente tem dificuldade de experimentar o que é bom. Então a gente está tão viciado com o nosso passado, com a nossa rotina que é ruim, ao invés de tentar uma rotina útil. agora aqui, ó, para o Rafael, mais uma vez, vou te mandar para os indígenas aí, pelo seguinte: feliz é o índio que só entra na fila quando tem dança na tribo. Isso é que é vida boa. Agora, outra coisa, gorda não, rostinho redondo. Esse aí é um grande elogio. Agora, há duas palavras que abrem muitas portas. Puxe e empurre. Esse liquidou. Não sobrou nada. Está vendo? As duas são ações, né? Então tem que partir para perfeito, ação. isso é perfeito. Essa aqui eu não conhecia, não. Isso aí deve ser mesmo de... Esse aí deve ser autêntico de caminhoneiro. Ô, professor Paulo, aqui no dicionário, no adendo, pegando a linha de raciocínio que a Patrícia estava falando, da questão da vida, dessa visão do evoluciólogo, das conjunturas, o senhor poderia aprofundar a penúltima frase, que fala, vida, 2 pontos, autoeducação continuada, que a gente é contínua, né? Autoeducação contínua. Quer ver onde é que está no isso? No adendo, última linha, penúltima linha no adendo. No adendo? Isso. Sim. O caso é o seguinte, a vida, autoeducação contínua. O problema todo é esse, você tem que se educar, a vida foi feita para a pessoa aprender. Então, é um processo de autoeducação permanente. Agora, o problema é que, com o tempo, você chega à conclusão que o problema não é a autoeducação, é você se educar para servir de exemplo para os outros. Então, é você educar também os outros, junto. Então, o processo da evolução
É uma educação recíproca. Daí é que nasce a dupla evolutiva. Agora, tudo tem o problema da decisão. A pessoa tem que tomar uma decisão, ela tem que se afirmar, ela tem que mostrar um posicionamento. Não tem outro jeito. E nesse caso, o posicionamento seria entender esse mecanismo, entrar nele e usufruir desse mecanismo. Para entender esse mecanismo, a gente tem que vivenciar. Isso demora. Isso não é de uma hora para outra. Agora, por isso que o curso intermissivo é importante. Ele dá uma nova vertente para o destino da pessoa. Muda tudo. Né? Na página 2, na terceira linha, o histrionismo para chamar a atenção e vampirizar as energias alheias. Você poderia falar? Poderia. Muitas vezes, uma forma, voltando àquela contrapartida energética, todas as nossas atitudes, existe uma contrapartida energética. Então, ou a gente está gerando energia positiva, ou se a gente não gera a partir de nós mesmos, aquilo falta e a gente tem uma tendência a querer roubar de alguém ou pegar de fora. Então, se a gente fizesse uma analogia, por exemplo, de dinheiro, se você não ganha o seu dinheiro, você precisa de X para viver, ou por isso que a pessoa vai roubar ou vai pedir para alguém, algum tipo. Então, fazendo essa analogia nesse sentido. Então, o histrionismo, o que acontece? A pessoa começa a chamar muita atenção, falar alto, fazer um teatro mesmo, né? Histriônico vem isso, dessa condição, para que as pessoas voltem a prestar atenção nela e com isso ela está roubando energia de muita gente. Então vale a pena, né, ficar atenta a essa condição também, é uma condição patológica. Às vezes a pessoa fala, e a pouco te dá um sono horroroso. Não estou falando de todo mundo que fala muito, tem isso, mas tem que ficar atento ao nível de histrionismo que já chega à patologia. Por exemplo, vamos pegar aqui outro exemplo, as novelas. Ela é cheia de histrionismo, exaltando o processo emocional. Primeiro uma fuga, agora aquilo até que a Daiane estava comentando, né, da obnubilação, como fica um círculo vicioso. A pessoa fica ali na frente, ela está sendo sugada, muitas vezes, por aquela condição, ela sabe que aquilo é uma ilusão, não leva a nada, mas ela passa o dia com aquilo na cabeça. Olha o mecanismo de assédio, de doença, fuga que se cria com pequenas atitudes nossas. Exatamente, discute no trabalho, fica com raiva do personagem, hoje eu quero que ela faça aquilo, então ela começa a viver uma vida totalmente ilusória a partir do processo do histrionismo, né? Não sei se ajudou. Mas nem sempre essa patologia é consciente. Esse aqui, porque assim, é muito fácil também a gente falar que não é consciente, né? Então, se você for perguntar, as pessoas se fazem de inconscientes, mais uma vez porque ela está fugindo e porque ela não quer assumir o autoenfrentamento, porque isso dá trabalho. Até vou pegar a pergunta que o nosso colega fez com essa coisa de assumir responsabilidade. Há uma condição religiosa que a gente tem por trás disso, mas vamos pensar, o que mais faz a pessoa melhorar a autoestima dela? Pegar um desafio na vida ou alguma coisa que ela tem que enfrentar. Ela vai fazer aquilo assumindo responsabilidade ou empurrando com a barriga? Assumindo a responsabilidade. Aí ela assumiu aquela responsabilidade e teve êxito. Ela conseguiu enfrentar, conseguiu superar o desafio. Melhora a estima dela ou baixa a estima dela? Melhora. Ela fica mais autoconfiante ou menos confiante? Mais confiante. E assim por diante. Ela se sente mais segura, mais experiente ou não? Sim, mais experiente. Então, olha só, a gente começa a pensar que assumir responsabilidade só tem ganhos positivos. Por que a gente tem medo de assumir responsabilidade? Então, há falta mesmo de reflexão sobre esses aspectos. Então, a gente tem todo um passado, às vezes, religioso, e aquilo está tão embutido na nossa cabeça, que faz a gente acreditar que essa condição de que você não assumir responsabilidade vai ser boa, você só tem perdas. Então, a condição do inconsciente é isso. A pessoa, se você chegar para ela e perguntar, olha, você está feliz com essa condição? O que você está ganhando com isso? A pessoa, muitas vezes, no fundo, ela sabe que aquilo. A gente quer mentir, a gente quer tirar o corpo fora,
quer dar um jeitinho, mas no fundo ela sabe. Agora, ó, talvez isso aqui também pode ajudar. Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro. Agora, essa aqui é terrível em matéria da situação atual. O mundo não piorou nos últimos anos. O que aconteceu é que a cobertura jornalística que melhorou. Você sabe que, em parte... Tem a razão, né? Isso aí, em parte, é uma verdade, em certas áreas e tudo mais. Agora, ó, o paraquedas é o único meio de transporte que, quando enguiça, chega mais rápido. Essa é terrível. Patrícia, aqui no B, eu não sei se já foi perguntado antes, que eu cheguei um pouco atrasada, mas em parafatologia, na 4ª linha, os refluxos de tendência inoportuna de retrovidas. É aquilo que a gente estava falando. Todos nós temos um passado. Todos nós, devido às nossas escolhas, nós somos representantes de grupos de pessoas. Então, por exemplo, se eu sou administradora, eu represento um grupo de administradores. Se eu sou professor da Conscienciologia, eu represento todo esse grupo da Conscienciologia. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, nessa vida, até coloco na argumentologia uma hipótese, que eu fiquei pensando muito nesse assunto, por que a gente tem medo de assumir o nosso melhor, por exemplo. Então, a pessoa, às vezes, com curso intermissivo, isso que o professor Valdo falou, aquilo muda tudo. Então, ela vai começar a querer entrar em contato com várias pessoas do passado que são credores dela, para ela resolver aquelas pendências. Então, às vezes passaram vidas, séculos, sem encontrar aquelas pessoas, mas ela quer, com o curso intermissivo, com o nível de lucidez que ela tem, ela quer voltar, reencontrar essas pessoas para poder limpar, para poder otimizar, para poder reconciliar, nesse sentido, e até assistir. Aí ela nasce, perde a lucidez dela, né? Ela começa a recuperar os cons e muitas vezes ela nasce bem na família desses credores. Qual é a sensação que ela tem sem recuperação desses cons? Então, esse processo aqui da parafetologia, né, que você trouxe aqui, os refluxos, né, de tendência inoportuna, elas podem aparecer. E vai depender de como a gente saia dessa condição, né, desse desafio. Não sei se ficou claro. Não, ficou bastante. Essa condição, né? Então, é só mais uma questão. Na página 3, em teoriologia, você fala da teoria do abuso do direito. Explica um pouco, por favor. É que todos nós temos direitos e deveres. É mais fácil pensar em relação à lei. Às vezes, até um chefe numa empresa, então ela tem um direito ali, né, maior sobre o empregado. E, às vezes, aquele abuso daquele poder que ela tem momentaneamente, ou para conseguir alguma coisa, ou para manipular, ou para... Então, é mais ou menos nesse sentido. É o quanto a gente tem direito, por exemplo, um que eu acho que a gente tem que tomar muita atenção aqui é em relação à lucidez. Então, às vezes, a pessoa com nível de lucidez, o direito que ela tem ali também porque o que acontece? A pessoa, quando ela tem mais conhecimento, se ela quiser uma hora brigar com alguém, ela vai ter ela pode prejudicar muito mais uma pessoa. Então, essa coisa do binômio doença-fuga, também pensei nesse lado, a gente tomar cuidado, ou também uma pessoa sobre você abusando do direito. Né? Professor, há poucos dias, quando pesquisava sobre o olho de Horus na internet, me deparei com a imagem que correlacionava áreas do cérebro vista pela seção mediana sagital, com detalhes da gravura do olho egípcio. A imagem sugeria que a sobrancelha da gravura, o olho, corresponderia à área do corpo caloso, que o globo ocular seria o tálamo, e os detalhes da parte inferior do olho corresponderiam ao hipotálamo e à medula. Qual a hipótese do senhor sobre essas comparações? Olha, o que eu sei é o seguinte: eu tinha um amigo egiptólogo que andou estudando essas coisas e ele sabia que os egípcios já tinham estudado o processo da anatomia do cérebro, que eles queriam ver devido ao processo que eles eram implicados com o problema da pessoa morrer. E o processo todo era a cabeça. Então, eles andaram estudando isso aí. Há uma hipótese muito antiga que foi de lá que saiu o processo de Horus. Agora, Horus é um negócio muito antigo no Egito. É muito tempo atrás.
E eles já tinham visto. Agora a gente tem que levar o seguinte, todo mundo já tinha cérebro naquela ocasião. Morria aí, o cara abria a cabeça e via o cérebro como é que era, né? Então, isso tudo, a hipótese é muito antiga. Mas não tem muita explicação ainda assim, com detalhes do assunto, não. Agora, para a nossa professora Patrícia, é a Daniela Miari e a Solange Magalhães estão perguntando. O que te levou a pesquisar o tema da doença fuga? É mais comum do que imaginamos? Sim, é muito mais comum do que nós imaginamos. Tem vários motivos assim que me levaram a essa condição. Uma foi essa condição do Sr. Valdo, muitas vezes chegar e falar, você não assume quem você é, algumas coisas nesse sentido. E aí eu comecei a lembrar também que dentro da Conscienciologia, quando as pessoas chegam no próprio IPC, por que as pessoas confiam muito mais na gente do que a gente mesmo? Né? Então, a pessoa olha para você e fala, nossa, você é muito bom de energia, você é muito bom nisso, e a pessoa fica olhando para os lados e fala, eu? Né? Porque ela não acredita nessa condição. Então, eu vejo que há essa condição do binômio doença-fuga. Em relação às mulheres também, eu vejo aqui principalmente a condição da baixa estima intelectual. Esse foi o principal motivador, no meu caso, para estudar esse binômio, né, de você sentar e conseguir ser produtivo. E é um paradoxo, porque muitas vezes você, igual eu gosto muito de dar aula, itinerário, se você faz aquilo em excesso, o que acontece? Você também acaba fugindo de um processo de produtividade. Então, dentro da Conscienciologia, eu vejo que está muito claro as bases, essa condição da gente conseguir levar tudo direito. E como tem muita oportunidade, muita demanda, muito tudo, a gente tem uma tendência, se não houver reflexão, prioridade, a gente acaba fugindo até com a desculpa que você está voluntariando demais ou que você está fazendo alguma coisa ali demais. Então, é para a gente pensar assim, isso no meu caso, a hora que a gente dessomar, o que a gente quer deixar, né? O que sobra? Esses anos todos de Conscienciologia, o quanto que eu estou atrasado em determinada situação, por que eu fugi de determinada situação. Foi isso que me motivou a escrever esse verbete. Professor. Agora, tem uma aqui para você examinar. Os cursos de oratória ensinam a falar. Deveria haver curso para ensinar a calar. Essa eu nunca vi também. Tem uma. Professor, aqui na sua esquerda. Na sua esquerda, aqui. No dicionário, em argumentário. O professor poderia explicar, aprofundar a relação da primeira frase, insaciável é a pessoa que confunde o pouco em face do suficiente, dentro do contexto da listagem que o professor trouxe? O problema todo é o seguinte, uma pessoa insaciável, ela não vê o processo do pouco e do suficiente, entende? Então, a decisão dela fica no buraco. Ela não decide convenientemente. Então, insaciável é a pessoa que confunde o pouco em face do suficiente. Então, aqui eu começo a ver, a partir de 3 orientações decisivas que nós falamos antes. O que é que eu falei? Você olhou lá, né? O que não presta mesmo. Melhor não fazer maquiagem. Outro, seja o seu falar sim, sim, não, não. Quer dizer, o processo do ônus do não. E o terceiro posicionamento é incluir essas ideias do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. Então, aí nós vamos ver que a pessoa, por exemplo, ela se acomoda com qualquer coisinha e fica por isso. No entanto, isso às vezes não é o suficiente. Ela tem que caminhar um pouco mais. Esse é o motivo que agora nós estamos falando na pré-intermissiologia, para a pessoa começar a trabalhar, para se preparar para a próxima intermissão. Isso aí seria já um nível de suficiência, de alta elevação, entendeu como é que é? Agora, veja, nós temos aí todas essas dezenas de itens para a pessoa pensar. Como é que ela pode evitar as coisas? A gente poderia falar que essa listagem seria essa confusão do pouco e do suficiente patológica? Até um certo ponto, sim. É uma condição patológica isso, né? Agora, a evitação disso aqui, a maioria desses dados que nós temos aqui, leva para uma patologia. Então, o problema é evitar essas patologias. É o jeito.
E essas são assim, as mais comuns. Não quer dizer que sejam todas. Na vida moderna tem muito mais do que isso. Não é? Entender, eu fui pegar o verbete lá na hora que o senhor começou a responder, porque eu não conseguia acessar aqui na internet. Aí o senhor disse que essa listagem é a situação da pessoa que se incomoda, que virou, eu não consegui escutar o microfone. A listagem é a condição da pessoa que se incomoda com pouco? Ela se acomoda, se acomoda. Ok. Ela fica inerte, ela estaciona, ela repousa nisso aí. Você está entendendo? E ela não vê que tem mais do que isso, ela ficou com pouco. Tá. Então ela fica para trás. Ok. Esse aqui é um erro. Sim. Agora, as decisões que a pessoa toma numa condição dessa não é ideal. Por isso que eu falei aqui antes, o processo mais taxativo, que não presta mesmo. Não adianta estar edulcorando isso, fazendo maquiagem, melhorando a situação. Outra coisa, a gente tem que ser também positivo nas coisas, sim, sim, não, não. Sim. A gente tem que honrar o ônus do não. Às vezes tem que pagar por isso, para dar o contra. E outra coisa, é colocar tudo isso no Código Pessoal de Cosmoética. É muita gente que faz o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética. Ela redige, monta, coloca tudo. Mas assim, muito complacente consigo mesmo. Tem muita coisa que ela precisa de pular que ela não coloca. Tá. Se a gente for olhar, por isso que a gente tem aí o curso do Consim Cobaia, a OIC, entendeu? O Consensogama da Consus, para examinar. Para a pessoa não ficar autocomplacente demais. Sim. Porque isso é um engano. Deixa eu aproveitar, então, essa questão e perguntar para o senhor sobre o item 15, ali na página 2, autodispersão. A melhor forma de colocar isso no Código Pessoal de Cosmoética é colocar assim, olha, ter foco a partir de agora, determinar os objetivos e ter foco. Seria por aí, nesse sentido. Agora, a pessoa dispersa. Dispersão já é outra coisa, é um negócio mais sério ainda. Sim, é sério. É muita gente dispersiva, por quê? Porque a maioria aqui é polivalente, tem muitas, vamos dizer, versatilidade, uma condição fácil de fazer. Então, a vida moderna tem muita fartura, muito envolvimento em torno da pessoa. A pessoa se dispersa, ela se deixa levar por isso. Isso também não é o ideal. Sim. Tem que procurar se organizar, disciplinar, dar um jeitinho. Tá. Agora, o problema é que, com tanta coisa que a gente tem hoje, é escolher as coisas. Por exemplo, a leitura. Hoje tem tanto livro bom. Você pensa bem, eu, quando era rapaz, aí há 60 anos aí para trás, não tinha tanto livro do jeito que tem hoje. O Brasil já tem o processo nosso de biblioteca, as traduções que tem hoje em português, tem tudo que a gente queria. Na minha infância não era assim, o Brasil era muito mais restrito o processo. Então, isso tudo é o problema da dispersão também, se a pessoa não tiver cuidado. Ela tem que escolher as leituras que ela tem. Ainda, né? Agora, quanto livro bom que tem? É só chegar lá na Epígrafe e ver aí na livraria. Aquilo que você não conhece. Agora, você sabe que eu já fiz curso, que eu levava todo mundo do curso para a livraria. E começava a dar aula na livraria, para ele ver como é que é. Não, isso aqui. Aí o povo tudo comprava livro e levava para cá para ler. Para incentivar a leitura, era o jeito. Eu, de vez em quando, eu vejo aqui, me dá vontade, com algumas pessoas, falam, vamos lá na Epígrafe comigo, vem cá. Já leu esse livro? Já leu esse? Já leu esse? Aí eu mostrar. É muito chato a hora que você mostra 10 livros, a pessoa não leu nenhum. Entendeu? Isso na Epígrafe é fácil. É dispersão. Agora veja, uma riqueza enorme, por um lado melhorou demais, e por outro lado aumentou a dispersão. Entendeu como é que é? Agora, nós temos aí na Epígrafe hoje, nessa livraria, livros muito escolhidos. Tem livro muito bom. Sim. Do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de filosofia, do ponto de vista de cognição em geral. Vale a pena estudar isso, sair da dispersão. Sim. Né? Bacana, obrigada. Patrícia, em Principiologia,
na página 2, na terceira linha. O princípio alienante do não querer saber. O princípio não alienante tem a ver com isso que o professor Val está comentando, porque assim, a gente não vai poder falar que não tinha acesso, por exemplo, a um bom livro, sim, a você não tirar dúvida. Olha só, hoje a gente pode falar desses assuntos que são complexos ou assuntos mais difíceis, vamos dizer assim, numa boa, né? Debatendo, um olhando para o outro, a gente tem ambiente para tirar dúvida, apesar de que eu penso que às vezes a gente ainda está muito acanhado, mas hoje a gente tem tudo a nosso favor. Então eu vejo assim, é uma fuga nossa não querer saber. A gente não vai poder falar assim, sabe o que é? Eu não sabia disso, né? Eu vejo que o intermissivista, ele não tem essa opção. Sim, o intermissivista, né? Tem gente que fala que eu vim aqui, estou de férias, não quero saber de nada. Exatamente, é um direito da pessoa, né? Mas ela vai ter consequências dessa condição. Sim, sim. Então eu vejo isso. Então, essa é outra coisa também. A hora que a gente começa a colocar como mega foco, esse professor Val está comentando, algum aspecto da sua vida, do seu interesse, e você se dedica horas diárias àquela condição, seja qual escolha você faça do ponto de vista evolutivo, você vai ter resultados rápidos, que você nem imaginava. Então, tanto em termos de extrapolações parapsíquicas, em termos de amparo, é impressionante a conexão, que a hora que você cria uma rotina diária, que eu já comecei a experimentar isso, falei, poxa, aí que eu vi que eu perdi muito tempo mesmo, que você é uma organização e um autoabsolutismo, que você coloca e você começa a ter muito ganho. Né? Então, coloquei exatamente esse princípio para a gente começar a pensar o que nós não queremos saber. Quer ver outra coisa que me instiga? Essa condição que o professor Valdo fala tanto do processo da memória. Por que a gente não lembra de algumas coisas? A gente quer vir aqui e perguntar, lógico que isso contribui bastante, mas qual é o nosso papel, a nossa contrapartida de chegar em casa, começar a pesquisar? Chega uma hora que não tem como, a gente vai começar a recuperar contos, vai começar a descobrir. Então, o que eu vejo, sabe, Antônio, é arregaçar as mangas mesmo. Vai ficando mais difícil, mas depois vai ficar mais fácil. Né? Eu acho que o difícil é passar esse gargalo, né? Furar a bolha, a gente fala isso. Sim. Enquanto você está ali, a inação que torna difícil, que eu vejo também que é uma ilusão. A hora que você começa a fazer... Tem uma frase que fala assim, que eu gosto muito, olha, todo trafó foi um trafar ou um trafal um dia. Isso acaba com tudo. Se a pessoa ela tem um trafó, como que ela conseguiu? Foram horas suando sangue, né? Sim. Então, esse que é o ponto do contraponto do binômio doença-fuga. Tem uma outra pergunta aqui. Na patologia, na página 2, na 12ª linha, as patologias próprias da incoerência e da autocorrupção. Esse é outro ponto que eu comento aqui, que a hora que a gente começa a ser incoerente com a gente mesmo, com a nossa realidade, e autocorrupto em relação a isso, a gente vai gerar patologias. Sim. Sejam elas mecênicas, sejam elas psicossomáticas e até energéticas. Por exemplo, um bloqueio. Porque o que é essa condição da autocorrupção? Você tem alguns valores, alguns ideais, e você, muitas vezes, por alguma conjuntura, ou da mesologia, ou da sociedade, ou do ganho, da aparência que você quer manter, você começa a corromper os seus valores. Quando eu corrompo, quando eu quero a atenção do outro, eu tenho que fazer o quê? Valorizar os valores dele. Para isso, eu começo a agradar as pessoas, eu começo a ter que ser falso com os meus valores. É aí que vem a autocorrupção. É você corromper com aquilo que você tem como ideia inata, que você tem, que você aprendeu no seu curso intermissivo, porque a socinha ela vai enganando a gente, né? Obnubilando. Então é essa condição, é a pessoa começar a resgatar esses reais valores dela para ela se posicionar, não se corromper mais. Você fala aqui que na parapatologia a macropecada destrutiva, quer dizer, a pessoa chega a esse ponto. Esse é outro ponto que eu vejo assim, para a gente não dá mais
para você ser desleixado ou ingênuo com algumas questões. Por exemplo, a maioria das pessoas acha que ser ingênuo é uma coisa normal. Sim. E que também, no caso da mulher, é até bonitinho. E não é, essa é uma patologia bastante séria. Como é que um amparador vai confiar ou poder dar um trabalho maior para uma pessoa ingênua? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a pessoa, enquanto ela não ter essa consciência também, que algumas questões que... O próximo verbete meu, eu vou escrever sobre pecadilhos da juventude. Mas eu quero falar de algumas patologias, que aquilo é patológico, mas que a gente considera comum. Essa é uma delas. Ser ingênuo parece que é uma coisa comum. Uma coisa comum. E não é. Se a gente quer mexer com o processo de evolutividade, assistência, desperticidade, a primeira coisa que a gente tem que eliminar é a ingenuidade. Tem que cercar tudo, né? É isso. Então é por isso que eu também coloquei. Até agora imagina, a pessoa chegar num processo de macro PK destrutiva, é porque ela vai fugindo, ela vai deixando, ela não vai assumindo, até que ela vai dando mão para os assediadores mesmo. Né? Tá. Ok, obrigado. Ok, obrigada. Professor Valdo, Sim. na sua listagem ainda, um item abaixo, número 16. Autovitimização. A minha pergunta era, página 2, na autovitimização. A minha pergunta é sobre a autovitimização do ponto de vista mais sutil, mais pensênico mesmo, aquele que não aparece escrachado entre caras e bocas. Como é o comportamento da pessoa que se coloca ou se considera como uma autovítima, como uma autovítima de uma situação específica? O que ela, teoricamente, está pensando lá na sua caixa preta? Uma boa parte do povo que faz ou que vive a autovitimização não tem consciência disso. Eles se vitimizam porque não refletem, não têm raciocínio mais profundo. Eles não veem que eles estão se vitimizando. Então, por exemplo, uma pessoa queixosa, ela acha que aquilo é um direito dela, ela tem direito de se queixar, então ela reclama. Isso é autovitimização. Uma pessoa que chora à toa, que lacrimeja à toa, ou que reclama a respeito de dor, disso, daquilo, sem parar. É doença. Entendeu como é que é? Até o ponto que é. Então não é lúcido. Nós somos muito conscientes. Se a gente começa a conversar com calma, a gente acaba se entendendo com qualquer pessoa. Hoje em dia tem tanto modo da pessoa se manifestar e tanto o dicionário cresceu demais em todos os idiomas. Então, o problema de fala, de contato, de inter-relação é muito grande. Agora, a pessoa que vem, por exemplo, queixume, Sim. Aquele queixume, por exemplo, que são pessoas que se queixam do mundo, ela não está satisfeita com nada. Isso aí, lá no fundo, é uma auto-vitimização das piores que tem. Queixa, que é uma coisa comum. Quem se queixa é porque não examinou bem as coisas, está faltando alguma coisa, não participou daquilo. Se você está se queixando de uma coisa que você vê numa instituição que está errada, que tal você entrar lá, entra como, vamos dizer, uma missão que você mesmo colocou para você, para consertar aquilo. Você chega lá e fala assim, eu queria ajudar, e aqui está faltando isso. Em vez de queixar, vamos ajudar. Isso aí a pessoa não tem ainda essa ideia. Sim. Então, é preciso clarear isso aí para ela. Ou seja, a pessoa queixa e fica ali e não vai além. Interessante. E aí, o senhor traz, na maioria das posturas, então, são inconscientes. Então, a postura de vítima, a pessoa se coloca de forma inconsciente. Tem muita gente assim, dá pena. Tem que clarear mais a posição da pessoa. Porque se você for notar, quase sempre a pessoa que está se queixando tem uma opção de coisa a favor dela. O que tem de mulher que tem até uma boa posição de classe social alta, você está entendendo? Sim. Classe média alta, que se queixa não está no gibi. Entende? É enorme o processo. Entende? E qual é o prazer? Por que as pessoas perdem tanto tempo com a queixa e com o reclame? Como algumas dizem, né? Eu tenho direito. Isso é meu. Você está entendendo como é que é? Eu mereço. Pior é quando fala, eu mereço. Entendeu? Agora, a pessoa se divê, né? Esse negócio de mérito, merecimento, você deve ponderar muito o que a pessoa faz. Professor, aqui à sua esquerda novamente. O professor estava falando para a Fafá sobre a questão da polivalência e da dispersão. Eu estava aqui pensando
quais seriam os critérios para o intermissivista utilizar para ele conseguir discernir quando abrir mão de uma situação em que ele sabe que ele pode assistir pela polivalência dele, mas que se ele entrar, ele vai estar saindo do megafoco? Como diferenciar isso? É na hora que ele está em dúvida. Se ele estiver em dúvida, ele deve evitar. Agora, só deve entrar quando ele tem certeza daquilo, que ele vê as coordenadas, para onde vão caminhando os fatos. O que é que vai ter ali na frente? Aquele caminho, aquele viés, uma vertente que ele está vendo aberta. Para onde vai? E como fazer isso quando o intermissivista ele ainda é jovem e tem dificuldade dessa cosmovisão? Ele deve ficar calado e observar as coisas. Anota para aprender, para ver como é que ele faz na segunda oportunidade. Porque vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, sempre vem. A vida traz tudo na frente da pessoa. Agora, o jovem, muita coisa dele, ele é que tem que ficar mais calado e escutar mais. Mas agora, toda vez que eu for falar, o jovem tem que se manifestar mais, com mais de 51% de pergunta. Entendeu? Outra coisa, a pergunta é quase sempre mais inteligente que as respostas. Isso tudo a gente tem que pôr na cabeça. Agora, só com o tempo é que a maioria admite isso. Só com o tempo. Na juventude, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Agora, é aquilo que eu falo, juventude, mocidade, é uma doença que o tempo cura, é uma questão de tempo. A pessoa vai amadurecer, não tem saída. Isso que o professor falou, quais seriam os mecanismos, ou técnicas, ou caminhos para a pessoa que ela quer fazer a qualificação da pergunta? Não, aí o processo dela é fazer mesmo um levantamento, uma tabulação dos seus potenciais e ver o que ela faz. Tabular, sabe o que é tabular? Fazer uma estatística do processo, um levantamento, um quadro sinótico da situação, entende? Tem muita coisa nesse sentido que pode ser feito. O negócio é arranjar uma cartolina, que ela é branca, grandona, e vai preenchendo as coisas, tudo que tem ali. Esse é o modo da pessoa clarear. Isso é a parte prática do conscienciograma. É a análise do ego, entende? Uma cartolina. Os jovens, quando a gente começou com o Grivex, aquela coisa, eu falei assim, todo mundo vai arranjar cartolina e dá para cada um aqui. Para examinar a vida de cada um na cartolina. Viva a cartolina! É mais ou menos... Tinha cara que nunca tinha usado cartolina para nada. É mais ou menos na linha daquele material que a gente entregou para o professor essa semana? É aquilo. É. Fazer o universo. Agora, tem vários nomes para isso. Se você for falar com a Rosa, ela tem nome para essas coisas. Como é que é o nome? Em matemática? Algoritmo. O algoritmo hoje eles usam para tudo, até na medicina. Entendeu? Para ver uma doença, para ver um medicamento, ver um doente, pode fazer um algoritmo. Então, é o quadro sinótico antigo. Entendeu? O algoritmo. Aqui na página 2, na sinergismologia, o primeiro sinergismo, o sinergismo alergia, intolerância e idiosincrasia. Você podia comentar a respeito do binômio doença-fuga? Sim, eu coloquei aqui a condição que cada um, né, a idiosincrasia tem a ver com essa disposição do temperamento, né, do indivíduo, as reações pessoais, a maneira da pessoa funcionar. E muitas vezes esse processo, tanto de alergia quanto a intolerância, o jeito dela ser, ela começa também a dar desculpa, né? Porque também o processo alérgico, dependendo do nível e como é que é, aquilo é uma patologia, né? E é uma desculpa também, uma fuga para ela enfrentar determinadas situações. Ou que remete à rememoração de um passado. Então, uma hipótese aqui que estou colocando desse sinergismo, né? A pessoa tem um jeito de funcionar, a hora que ela depara com aquilo, ela dá essa desculpa, ela não enfrenta. Então, ela não fica ou perto de algum tipo de pessoas ou situações. Não que 100% dos casos sejam isso, mas esse é um tipo de situação. Você acha que uma das possibilidades de hipóteses para a gente pensar das alergias, elas acontecem justamente pela falta de autoenfrentamento em diversas situações de algumas
patologias? Acho que é uma das questões. Também já escutei muito isso dentro da Conscienciologia, tanto o professor Valdo, outros debatedores, que comentam que todo o processo alérgico de pele tem a ver com algum processo energético. Né? Então, o primeiro a reagir a tudo é o nosso energossoma. Às vezes você está no ambiente, isso eu já vivenciei, já fiquei atenta, você está ali estudando quieto, ali a pouco você começa a ficar irritado. Entra uma pessoa no ambiente, então o contato com aquele holochakra, nem estou falando que você está contra a pessoa, mas você tem reverberação, o teu psicossoma, e o teu psicossoma não, desculpa, o teu energossoma, ele reage àquilo. Então a gente poderia dizer que é o início de um processo alérgico. Então imagina isso do ponto de vista de somatização, né? O quanto que a pessoa vai somatizando essa questão. Então nós somos bem complexos, acho que a gente começasse a fazer um mapeamento, né, desse processo do binômio doença-fuga, acho que a gente pode chegar a condições assim, bem interessantes. É interessante, assim, tem uma série de pessoas assim, da gente pensar, né, que tem uma reatividade com outros, né, do processo energético, e é interessante, ela tem uma sensibilidade aos efeitos colaterais da medicação muito grande. Ela acaba tendo uma série de efeitos colaterais de alergia ao próprio tratamento medicamentoso, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante. O que eu vejo, assim, diante desse sinergismo, a gente tem que se tornar lúcido, né, fazer um esforço enorme, o máximo possível, para tudo que acontece com a gente ou remete a gente em termos tanto de doença ou dessas repercussões que a gente tem, com o objetivo de enfrentar aquilo e sem dramas, de você olhar de fora e poder atuar. Obrigada. Professora Patrícia, verbetógrafa. Meu pai foi alcoólico e atualmente está um pouco mais de 1 ano sem consumir. Conheci-o faz uns meses, o pai dele. Não há rancores de minha parte, quero construir uma relação sadia entre nós dois. Atualmente vive em outro país. No entanto, está muito apegado a mim, de um modo muito ansioso, apaixonado. Como eu poderia ajudar? Então, nessa condição que ele coloca, acho que o primeiro aspecto é ter paciência mesmo. E dar um pouquinho tempo ao tempo, porque é uma novidade, é uma condição nova, né? Tanto para ele quanto para o pai. Na verdade, é uma senhora que está perguntando, tá certo? Eu falei errado. Tanto para ela. E ela mora fora do Brasil também. Okay. Então, eu acho que é natural certo ansiosismo e ter paciência para ir conversando, às vezes colocar uma condição que vai manter essa relação, então vão ter tempo, porque às vezes há uma sensação, como ficou muito tempo sem se encontrar, que aquilo pode acabar. E com isso, eu acho que vai ajudando aos poucos essa conversa, eu acho que só a condição da pessoa estar aberta a estar melhorando, isso já vai ajudar, mas tem coisa que vai com o tempo mesmo. O experimento de Filadélfia, de 1943, é real ou é mentira? Existe até um filme feito em 84 sobre ele. Alguns físicos quânticos, inclusive o professor Hélio Couto, diz que ele aconteceu de fato. Olha, o que eu sei é que isso aí é muito controvertível. Agora, pode ser que tenha acontecido tudo direitinho. Agora, o problema todo é ver se todos os detalhes foram o que eles narram. O que tem de real nisso, o que não tem. Agora, que tem alguma coisa nisso aí, parece que tem, porque aonde tem tanta fumaça, deve ter algum incêndio nessa história aí. Precisa examinar mais, né? Agora, até hoje eu não vi nada confiável de tudo que já fizeram pesquisa nesse sentido. Falaram demais, mas... E filme, você sabe, eu não confio em filme. Que enredo, quem faz é o dinheiro, né? O dinheiro é que comanda o enredo, então tudo é possível. A gente não entende qual é o objetivo que fizeram o filme. Agora começar a surgir mais filmes focados na TARES, né? Porque hoje a indústria cinematográfica é focada no cifrão, né? Então não dá para confiar muito nisso. Não dá, não. Agora, Patrícia, na página 3, você poderia aprofundar na tecnologia a autossabotagem perante a técnica de viver evolutivamente, na segunda linha? Aquela condição que eu estava comentando, que hoje a gente tem as melhores oportunidades para se viver evolutivamente.
que a gente está no melhor lugar possível, tem todas as ferramentas, e eu vejo que isso aqui para a gente da CCCI, a gente se sabota muito por falta de organização, por acabar se perdendo em essa condição da dispersão que o professor Valdo comentou, o tempo todo, então são muitos inputs, muita gente, muitas amizades, então aquilo aparentemente é positivo, mas você está fugindo do megafoco, daquilo que é prioritário para a tua evolução. Então, acho que a gente tem que começar a pensar mais nisso o tempo todo, o que seria, o que significa viver evolutivamente. Queria comentar aqui também, Marcelo, um pouquinho, que as pessoas acham, às vezes eu escuto muito isso com as itinerâncias, dando aula, como se a pessoa tivesse que abrir mão da vida dela, ou de alguma coisa que ela gosta, mas vocês são muito, vou ficar só estudando, você não tem um dia livre, não tem lazer, e é uma falácia isso, porque essa é outra condição também, existem prazeres, a gente tem uma busca, a gente quer trocar por aquilo que traz um bem-estar para a gente, né? Aquilo que a gente faz. E muitas vezes a pessoa tem aquele prazer momentâneo, tem até em algum local aqui que eu coloquei no verbete, só que é muito fugaz, aquilo não é duradouro. Então essa condição de você ter autonomia da sua vida, não viver mais assediado, você viver evolutivamente no processo de interassistência, existem ganhos, bem-estares muito maiores do que esses fugazes. Então, eu costumo sempre falar assim, por que a gente faz assistência se dá trabalho? Toda vez que você vai assistir, a primeira condição para que ocorra assistência é a assimilação, não é? Então, a hora que você assimila, não tem como fazer assistência sem você assimilar, sem você olhar para o outro, sem escutar o outro. A hora que você assimila, o que você faz? Você começa a sentir a dor do outro. E aquilo causa um mal-estar na pessoa. Então, se tem tudo isso, você tem que fazer dizer assim, por que a pessoa assiste? Porque existe depois um bem-estar, um ganho, que ela quer sentir aquilo de novo. Então, né, eu dou uma dica, quem às vezes acha que dá muito trabalho, faz, que vai chegar uma hora que o nível de prazer ou de bem-estar, estou dando um exemplo da assistência, mas isso ocorre do ponto de vista mental somático. Eu, nesses últimos meses, eu tenho níveis de satisfação íntima, mental somática, que eu não senti com tudo aquilo que eu achava que era muito importante. E aí até o contraponto da pessoa assumir a PROEX, né? Porque às vezes ela cria doença para fugir da própria PROEX e, ao mesmo tempo, ela não sabe, se ela assumir, ela vai ter muito mais satisfação e qualidade de vida. É isso. E outra coisa, diante disso também, assim, quando você define o seu megafoco, qual que é o meu megafoco do ponto de vista da minha PROEX? O que eu tenho que dessomar e realizar? A pessoa começa a pensar nisso. E aí, todos os afazeres da vida também vai trazer mais prazer, vamos dizer assim, se a gente pudesse usar essa palavra, ou satisfação íntima. Então, por exemplo, eu tenho que ir para a academia, fazer exercício. Mas por quê? Isso tem a ver com o meu megafoco? Total. Então, ela vai mais animada até para fazer exercício. Aquilo tem um porquê. Por que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia? Espera lá, no meu trabalho eu tenho como exercitar o processo de interassistência. Olha só, quer um local melhor do que o trabalho para você aprender a dominar as energias? Qualquer trabalho. Né? Nas interações, no processo de interassistência. Então, muda também o modo da pessoa funcionar em relação a viver evolutivamente. Então, ela pensar olha só como é instigante e interessante você pensar com uma contrapartida multidimensional. Qual é a relação que essa pessoa tem comigo? Hoje a gente estava conversando sobre o sociograma, né? Então, a hora que a pessoa começa a montar um sociograma, quais são as pessoas que fazem parte da minha vida? Por quê? Quais são os interesses? Então, aquilo vai ficar cada vez mais satisfatório, instigante, viver evolutivamente, do que a gente pegar algumas coisas fugazes, que é momentânea, instintiva, e aquilo passa. Né? Professor Valdo, sim. Aqui na letra B, à sua direita. Aqui. Como o senhor fez para gerenciar mnemonicamente a sua leitura, uma vez que ela começou a ter um volume maior? Como é que é? Como o senhor fez para gerenciar na sua memória a questão das suas leituras, uma vez que elas foram tomando mais volume, começou a ler bastante? O caso é o seguinte, eu não admito a melhora da memória sem o processo de leitura e de anotação. Eu acho que essas duas atitudes ou posturas ou técnicas, elas são indispensáveis. Agora,
que é que se passa? Junto com isso, o ideal é a pessoa estudar um pouco o que quer dizer a memória, para a pessoa ver a significação, o papel que a memória exerce na vida da gente. Eu sempre falo aqui para a turma entender o seguinte: você é a sua memória. Então, memória é sinônimo da sua consciência. Uma pessoa sem memória não existe. Não há consciência sem memória. Então, por exemplo, se você for entender, se usa muita coisa errada nisso tudo. Por exemplo, a palavra amnésia está errada. Amnésia quer dizer uma pessoa que não tem memória nenhuma. Não existe isso. Existe uma hipomnésia, uma diminuição da memória. Mas a memória tem. No mínimo, tem uma memória instintual que a pessoa não perde nunca. Por exemplo, ela anda, vamos dizer, você vai pegar uma pessoa que eles falam, não, ele está com amnésia total. Vamos ver, ele anda, ele abre a boca, ele pisca os olhos, isso tudo é memória. Vamos entender a fisiologia do processo? Então, a palavra amnésia, a primeira coisa que está errada no estudo. Então, a pessoa tem que começar a estudar o que é a memória de fato, estudar a dissecção do que significa a memória. Então, a memória é a retenção da sua vida, a fixação da sua vivência. Isso é que é importante lembrar. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa perde na hipomnésia, que é quando ela começa a perder a memória, é o problema de, principalmente, a parte nominativa. Então, são aqueles vocábulos que nomeiam as realidades. Ela lembra da realidade, ela lembra do evento, ela lembra daquela sequência de atitudes ou de fatos que compõem uma porção de flashes que faz o episódio. Mas ela não lembra do nome. Você está entendendo? Outra hora, ela lembra perfeitamente da banana, como é que é a banana, o cacho de banana, mas ela esquece o que é a palavra banana, não vem nela. Isso aí é um tipo de hipomnésia frequente. Então, por exemplo, é isso que dá o branco mental. A pessoa que vai falar aqui, e ela esquece qual é a palavra que ela devia falar naquela hora. É uma palavra-chave. Ali que ela precisava de usar, mas ela não lembrou. Você está entendendo? Agora, eu, por exemplo, eu exijo muito de mim e dos outros nisso. Por isso que muita coisa que eu falo, assim, então, eu falo o que é, mas não digo qual a palavra. Aí a pessoa fala, não, ele está falando é isso, para fazer com que as pessoas comecem a raciocinar desse modo. Fazendo isso, a retenção vai ser maior na cabeça das pessoas todas. Entende como é que é a situação? Agora, outra coisa, isso fica cada vez mais crítico se você está falando de assuntos mais sérios, assuntos técnicos, assuntos especializados, porque aí as palavras já são muito técnicas. A maioria não vai entender bem o que é. Você entende? Então, esse processo a gente tem que expor e ver como é que é. Agora, tem palavra aqui, ó, que eu não falei nada e deixei para o outro dia, porque ninguém lembrava, ninguém sabia o que era. E aí eu falei assim, vocês vão para casa e estudam, para ver qual a palavra que está faltando. Às vezes ninguém acha. Você está entendendo? Tem uma delas que eu não vou falar aqui, que é aquele negócio da pessoa cantar, você está entendendo? No mesmo lugar e não sair. É de coro. Você lembra que eu falei aqui? Tem um nome. Agora, a maioria, ninguém sabia que nome que era. Essa é nova. Então, veja, uma coisa à toa, que é um processo de coro. É o coro que canta. Aquela pessoa que fica sempre no lugar. Pode contar com ela na hora que ela precisar, que o estribilho vai sair dela. Aquilo tem um nome. Entende? Estásimo. Tá certo? A palavra é estásimo. Você já viu falar nisso? Não. Estásimo. Eu falei aqui, ninguém sabia o que era isso. Agora veja, isso é antigo. Tem tudo dicionarizado, todo dicionário aí tem estásimo. Então, é isso que eu quero te falar. Uma dessas, por exemplo, você tem que descontar. Nós não podemos exigir que a pessoa vai saber o que é estásimo. Você está entendendo como é que é? Tem que ir com calma. Então, essa que é o frequente. Por exemplo, a palavra não pode, a pessoa não pode esquecer o que é mandioca. Tem vários nomes para mandioca. Alguma coisa ela vai lembrar. Se ela não lembra de um nome, ela vai lembrar de outro. É macaxeira, é aipim.
Está entendendo? Tudo vai dar a ideia de... Então, isso tudo é bom você estudar para ver como é que é. Agora, outra coisa. Você arranja um caderninho daqueles Morkline, sabe como é que é? Aquele tipo em inglês, que tem uma borrachinha. Modesquine. Agora, Moscherini. Agora, o caso foi o seguinte. Naquele livro, você coloca de A a Z, 26 letras. E aquela palavra que um dia você esqueceu, de um dia para o outro, você anota lá. Com isso, você vai melhorar muito o resto da sua vida. Que a sua tendência vai ser piorar a memória cada vez mais. Está entendendo? Então, por exemplo, um resfriado, uma mudança de dieta, uma alteração, por exemplo, nos seus hábitos, costumes e principalmente exercício físico. Se você ficar, por exemplo, intoxicado, se você não está transpirando muito, isso tudo piora a sua memória. Se te der um processo, sua boca começou a ficar amarga de manhã, que é uma hepatopatia, o seu fígado está alterado, isso vai piorar a sua memória. Então, tem uma série de condições que pioram a memória da pessoa. Agora, esse Moscherini lá, coloca lá no livrinho aquela palavra e deixa, para ver se você lembra. Agora, depois, de vez em quando, você faz um exercício, um teste com o livrinho. Não, eu vou lembrar todas as palavras que eu coloquei. Essa é chata, é braba. Mas você vai ver, isso vai te dar uma força danada. Outra coisa, você vai começar a dar mais valor para as palavras. Isso vai melhorar demais o seu dicionário cerebral. Você sabe, aquele poli-para-neuroléxico. Entendeu? Isso é o máximo. Você entendeu isso tudo que eu estou falando? Entendi. Agora, ó, eu tenho trabalhado com isso desde a minha adolescência. Por isso que eu tenho uma certa facilidade de expor as coisas aqui. Mas, de vez em quando, eu esqueço. Por causa dos remédios que eu tomo, isso influi demais. Uma coisa, se uma pessoa ficar desidratada, de uma hora para outra, você comeu aí umas frutas, um negócio, ou aquele prato que estava estragado, alguma coisa, te deu um piriri aí, 2 dias. Aí você vai ficar desidratado. Aí, às vezes, você que é moço, você vai mexer, o seu joelho vai fazer barulho. Isso é desidratação. Você está entendendo? Isso aí torra a memória da pessoa. E outra coisa, isso não torra só 2, 3 dias, não. Fica uma temporada, ela fica com baixa na retenção. Porque o problema é todo de retenção. Agora, o processo da desidratação é o fato. Então, por exemplo, tome mais água. Uma pessoa deu piriri, ela tem que tomar água. Agora, se tiver o remédio, que ela toma, porque senão a água, em vez de ajudar, vai até piorar mais, porque vai fazer a liquefação do negócio, não fixa nada lá dentro. Você está entendendo como é que é? Então tem que manejar o negócio certinho, senão não vai. Você entendeu isso? Entendi. Professor. Professora Patrícia, por favor, poderia responder uma pergunta sobre a sinergismologia, página 2, linha 1. O sinergismo, alergia, intolerância, idiosincrasia. Qual o comprometimento do aparelho pulmonar nessa situação? Aparelho pulmonar, sai dela. Bom, eu não sou médica na minha área, mas o que eu quis dizer aqui é o quanto que o modo da pessoa funcionar, né, as reações que a idiosincrasia, o modo dela sentir, dela reagir, que é própria, comum de cada pessoa, qual que é o sinergismo disso, com o processo de intolerância e as alergias. E a alergia pulmonar é uma delas. Então, às vezes, ela entra no ambiente, ela já começa a tossir, começa a espirrar. Uma que primeiro tem que ver a parte física, mas a outra também é ela começar a se interessar em se auto-pesquisar, saber como ela funciona, para que ela possa evitar isso e tirar maior partido. Senão ela vai ficar fugindo, perdendo oportunidades, né, tanto de ambiente, pessoas, e também ela começa a restringir o nível de convivialidade dela. Patrícia, aqui no ar, na página 2, parafatologia, na penúltima linha, não sei se você já falou, mas eu queria que você exemplificasse aí no contexto do verbete os episódios paraterapêuticos, por favor. É que eu estou fazendo um contraponto com o binômio doença-fuga, mas são os episódios, tanto dos amparadores, aquilo que o professor Valdo até comenta. Às vezes a pessoa, ela se coloca numa condição de vitimização, ou a mesologia faz com que ela
acredite que ela é uma coisa, que ela é muito mais do que aquilo. Então, esses episódios, muitas vezes, os amparadores estão ali, estão querendo ajudar a pessoa tem mérito, só falta uma atitude dela, uma ação dela para que isso ocorra. Então, ela começar a prestar atenção nisso também, né? Quais são os episódios paraterapêuticos que ocorrem, por exemplo, num ambiente, vou pegar aqui o nosso ambiente de mini tertúlia, de tertúlia, a pessoa entra de um jeito e sai de outro. Ela sai pensando, ela sai refletindo quais foram os episódios multidimensionais que ocorreram. Às vezes nem é só do assunto, né? Às vezes ela está quietinha ali, mas ela ocorreu ali um processo de interassistência. Então, a gente também começar a ideia para fugir desse binômio doença-fuga. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu passei por uma crise muito grande, pessoal, e aí eu fiquei ali querendo reclamar, sentindo mal, e eu falei, gente, é tanta gente que quer me ver bem e eu estou querendo ficar nessa situação, fiquei com vergonha, entende? Então, assim, tantos amigos que eu tenho, os amparadores, eu sei que eu tenho amparo, como é que fica? Na hora eu dei um jeito de enfrentar aquilo e sumir com aquela condição. Então, a gente começar a pensar nesses episódios paraterapêuticos em combate ao processo do binômio doença-fuga. Professor? Só um pouquinho, Desculpa, deixa eu... na antepenúltima linha, aí na parafatologia também, o que você quis exemplificar com essa postura anti-TENEPS? É porque, assim, uma da postura anti-TENEPS, que eu vejo assim, que é crucial para a gente aprofundar, é você pensar mal das pessoas. Então, aquilo que a gente estava falando de bagulho mental somático, se a gente ainda vira a cara para alguém, se a gente olha para o outro e não gosta do outro, é uma postura anti-TENEPS. Então, vai lá para o meu outro verbete, né, que a gente fala assim, são as patologias que a gente acha que é comum. Fala, mas todo mundo pensa, né, um pouquinho mal de alguém, olha, e isso não é comum, não é saudável. Então, eu vejo que a gente tem que começar a ser auto-absoluto nisso. Você tem até aquele sentimento, mas a gente tem que enfrentar. Então, é pensar, essa é uma delas. Mas em várias posturas que a gente também foge ou deixa para lá do ponto de vista desse binômio, né, doença-fuga, que é patológico, mas que a gente tem que dar um jeito nisso. Então, essa é uma delas. Ok, né? obrigada. Gostaria de perguntar, professor, sobre a questão da memória, de novo. No meu caso, eu tinha uma memória boa, e aí, conforme teve a evolução da fibromialgia e eu comecei a tomar os remédios, aí ela foi piorando, acontece muito de esquecer. A medicação, os fármacos criam problema na memória. E eu descobri também na fisiologia da doença, né, da fibromialgia, que justamente a área da fala, que é responsável pela linguagem e tudo mais, ela é pouco irrigada. Aí fiquei pensando, o que poderia ser feito? Exercício físico, hidratação? Não, a primeira coisa, você pode tomar determinados medicamentos, pode ajudar. Um deles é o ginkgo biloba. Mas tem que conversar com o médico que receita os seus remédios para ver se o ginkgo não vai influenciar os outros fármacos que você está tomando. Sim. Porque ele, às vezes, anula o efeito de outros medicamentos. Eu, por exemplo, eu gostaria de tomar o ginkgo. Eu já tomei e realmente ele melhora, principalmente a concentração da pessoa. Melhora, a cabeça fica mais límpida assim. Agora, o problema é que eu não posso tomar por causa dos outros remédios que eu tenho, que ele anula o efeito dos outros. Isso aí é um problemão, mas a gente tem que estar ajustando. Agora, na minha idade, você sabe, eu estou com 80 anos. Com 80 anos são 7 medicamentos. Com 65 começa com 5. Quase sempre. Eu estou falando de medicamento correspondente às comorbidades que a pessoa tem. Com 60 anos, a pessoa tem, no mínimo, umas 3 comorbidades. A maioria tem algum problema de coluna, por exemplo, para começar. Sim. Entende? Ainda tem mais 2, tem que ver o quê. Agora, com 65, que é a terceira idade, quase sempre tem 3, 5, no mínimo. Agora, com 80, às vezes, a pessoa tem 7. Isso faz parte do processo. Por quê? É aquilo, como é que uma pessoa dá lá o óbito da pessoa? É com a falência geral dos órgãos e sistema do cara. Ele morreu por causa disso. Houve uma falência geral. Agora, essa falência vai indo aos poucos. Agora, uma coisa muito séria na memória é que a falência nobre é que você perde. Qual que é a falência nobre? É neurônios. Eu, por exemplo, eu já perdi muito mais neurônio que você, que é novinha. Sim. Você está entendendo?
Isso influi no meu processo. Agora, o problema é que tem um lado que compensa isso, que é o seguinte: na nossa cabeça, o que manda não são os neurônios, são as glias, são os processos das interações entre os neurônios. Então, se você permanece, sustenta, conserva as glias, você conserva a memória. Muita coisa minha por causa disso. Eu já perdi muito neurônio, mas eu estou conservando as glias. E como que faz Por exemplo, isso? o Einstein deixou o cérebro dele lá, abriram o cérebro dele e foi estudar. Então eles viram que o cérebro dele tinha muita interligação, pelas coisas que eles andaram estudando. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Aquilo ajudava ele na memória interna. Mas ele, por exemplo, ele não conhecia nada de energia. Entende? Agora, então, veja, mesmo a pessoa que só pensa no processo da física, ele pode manter as glias avançadas. Agora, pensa bem uma pessoa que entende o que é ectoplasma, energia, que tem macrosoma, que conhece o que é paramicrochip, tem muito mais chance. Entendeu? Sim. Eu acho que é por isso que eu tenho uma certa memória, uma memória relativa. A minha, eu não tenho mais a memória que eu tinha, não. Entendi. Lá pelos 50 anos eu ainda era o top. Meu negócio é terrível em matéria de memória. Agora, hoje eu não tenho mais aquela memória brilhante do jeito que era, mas dá para o gasto, eu conservo. Você não acha, você que vive comigo, a minha memória eu aguento. Por exemplo, perante a turma mais moça do que eu, que você vê de vez em quando as conversas que fala de coisa antiga da minha família, eu falo, não, ó, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Ele já viu isso tudo lá comigo, como é que eu sei daquilo? Tá. E o povo tudo mais moço que eu, já esqueceu tudo. Você está entendendo? Sim. E outra coisa, são fatos que não são do meu dia a dia, porque eu já deixei aquilo tudo, eu não estou vivendo mais aquilo. E essas pessoas ainda estão vivendo aquilo. Então, por exemplo, sobre a minha terra, em Monte Carmelo, eu lembro de coisas que eles esqueceram, não sabem o que é e tal. E gente muito mais moça do que eu. Como é que é isso? Então, você veja, é isso que eu estava falando aí. O Tiago, por exemplo, o Tiago estuda muito. Ele é um intelectual jovem, que gosta muito de estudar, de falar, de escrever, de tudo mais. Ele tem que chegar e começar a conservar a memória agora. Agora, o ideal é você arranjar um armário, você colocar as suas anotações desde já. É o que eu faço, por isso que ainda tem tanto material guardado. Eu agora vou fazer, vamos dizer, a devassa em tudo que eu tenho nesses próximos anos, para fazer esse dicionário de pensadas. Certo. Eu vou usar tudo que eu tenho, aquilo que for aproveitável para o dicionário, aquilo que não for vai para o lixo, e aquilo que for aproveitável do ponto de vista histórico, ou qualquer coisa das instituições, eu vou mandar para a holoteca. Você está entendendo? Eu vou dar uma devassa para limpar tudo. Eu quero zerar o meu patrimônio intelectual. Você está entendendo como é que é? Mas vou demorar alguns anos, eu sei. Para não fazer uma coisa de qualquer maneira, de afogadilho, uma coisa superficial, quero fazer com profundidade. Agora, então, a memória é isso. Agora, ó, lembre-se, a mulher tem que olhar muito o processo de hormônio, que isso influi demais. Então, o hormônio, o que é que vai influir nessa situação? O problema, por exemplo, de menstruação, influi nisso. O processo da dona menor, a menopausa, quando chega, principalmente quando tem os fogachos, os processos todos, a pessoa tem que ver isso, porque isso influi na memória violentamente. Outra coisa muito séria, às vezes é bom fazer um exame de tireoide, para ver como é que está a mulher, se ela está alterada conforme o processo da idade dela. Isso também afeta a memória. Certo. Então, a memória é a sua consciência. Praticamente, tudo que é nobre e grande dentro do processo neurológico da pessoa, ou vamos dizer, a parte mais intelectual, mental, psíquica, influi no processo da memória. Então, é preciso olhar tudo que tem do ponto de vista mental somático. Entendeu isso? Entendi. Agora, lembre-se, eu estava falando, repito, só para você guardar bem. Olha a desidratação. Certo. Um piriri pode acabar com a memória da pessoa durante uma boa temporada. Você está entendendo? É preciso examinar o jeito da pessoa. Outra coisa, é ver também seu estado geral. Como é você, do ponto de vista da Constituição? Você está up to date? Está no prumo? O seu peso, por exemplo, está normal? Se ele estiver rebaixado, isso piora você.
Está entendendo como é que é? Sim. Então não pode ter nem bulimia, nem anorexia. Não pode ter nem baleia e nem também enguia. Você está entendendo demais? A bicia. Tem que dar um jeito. A bicia não pode ter também. Tem que equilibrar isso. Agora, é sempre bom manter o equilíbrio, que é, no caso aí, uma defesa, uma conservação do processo. É profilaxia, prevenção. Isso aí afeta a memória. Memória é um negócio que você já viu falar muitas coisas com a Mabel. O Zéfiro, a preocupação dele era a retrocognição. Então ele estudou isso muito tempo, e são séculos. Eu lembro das minhas coisas todas. Foi por isso que aos 3 anos de idade eu comecei a ter retrocognição antes de nascer. Eu lembrei das coisas. E aquilo foi comprovado, não tinha jeito. Porque o menino chega e fala o que havia. E depois eu comecei a falar de coisas que foram destruídas antes de eu nascer. Então só pode ser uma coisa que eu vi, porque ninguém nem lembra daquilo mais. Foi um custo para eu falar as coisas que o povo tinha esquecido, já fazia muitos anos. No entanto, não, havia isso por causa disso. Como é que é com um menino de 3 anos, quando eu comecei a falar? Em 1935, falar sobre esse assunto. 1935, nós fomos para uma casa nova, aquilo mexeu na minha cabeça de 3 anos, que meu pai fez uma casa onde tinha um antigo cemitério, foi a primeira casa que ele colocou. Depois virou a Avenida Olegário Maciel, que é a principal avenida da cidade, hoje. Entende? Meu pai fez a primeira casa lá em 1935. A casa tem até lá a data, 1935, tudo isso. Foi 3 anos que eu tinha de idade quando nós fomos para lá. Agora, isso atinou o meu processo da ideia, e eu comecei a dar valor para o processo da memória. Agora, foi um custo até entender tudo que o povo fala sobre memória, que isso aí é muito confuso. Não é todo mundo que vê. Eles gostam de classificar os tipos de memória. Memória isso, mas não resolve nada, só isso aí é pouco. Tem que aprofundar mais o processo. Entende? Tá. Só mais uma dúvida quanto à memória. Essa questão da glia, como que a gente faz? A glia, como que a gente faz para criar essa manutenção, essa saúde dela? Eu não estou entendendo o que ela está perguntando. Glia. Como faz para você manter isso, o problema todo é a alimentação, um sono adequado, exercício físico, alguma coisa que faça você transpirar para não ficar intoxicada, olhar bem os intestinos para você não ficar com constipação intestinal. Quer dizer, não vai para o troninho. Troninho é uma coisa que deve ir todo dia. Se não for ter alguma coisa atrapalhada, você começa a ficar intoxicado. Entende? Para evitar processo de intoxicação. É o problema hepático, hepatopatia. Isso tudo é bom. Se a pessoa equilibra isso, ela vai bem. Agora, tem que olhar também o seu peso corporal. A balança ajuda demais a memória. Lembra-se disso. Tá bom, obrigada. Escuta, nós esperamos então mais 200 verbetes da sua parte com essa infraestrutura de assessores que você tem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 77 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 14 online. Temos os recados do Guilherme e da Renata sobre o Congresso de Intermissivistas, a Eliane sobre o debate da Longevitar, o Luca e o Tiago sobre a Simvex e a Flávia sobre a Evolucim. Boa tarde. O CAEC e a Apex convidam a todos para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontecerá nos dias 12 a 14 de julho de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu, no Discernimento, e também será transmitido online, por EAD. Este evento tem como objetivo reunir os intermissivistas e promover o debate sobre temas ligados ao curso intermissivo, tais como ideias inatas, programação existencial, a PROEX, identidade e responsabilidade interassistencial, retrocognições e demais temas ligados ao cumprimento da PROEX. A programação deste evento está bem rica de conteúdo, contando com 4 conferências, 4 mesas de debates e mais um campo bioenergético com o professor Epicom Frederico Gannen. Inscrições e informações pela recepção do CAEC, telefone
DDD 45 3525 2652 ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Aguardamos a todos. Boa tarde a todos. O debate hoje no CAEC será por conta da Longevitar. Estaremos apresentando as diretrizes para os próximos anos e alguns projetos que já estão sendo encaminhados. Hoje lançaremos o Colégio Invisível da Longevologia e algumas propostas que recebemos de parceria com a Universidade da Terceira Idade. Então, convidamos a todos a partir das 15 horas. Boa tarde a todos. A Sinvex convida a todos para um churrasco que ocorrerá no próximo domingo, dia 17, no campus da Sinvex. A entrada custa R$ 15. O dinheiro recolhido será para obras ambientais no campus. Quem estiver interessado pode adquirir o ingresso no estande da Sinvex, aqui no CAEC, na frente da recepção, ou, para mais informações, entrar em contato através do e-mail contato@asinvex.org. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. A Evolucim convida para a palestra Conscienciologia na Infância, que será no próximo sábado, dia 16 de março, na sala da Evolucim, lá no Discernimento. A palestra começa às 15 horas e ela será transmitida também online, através do site da Evolucim. Lá terá um link onde a pessoa poderá assistir a palestra online. O site da Evolucim é www.evolucim.com.br. A palestra visa orientar os pais, educadores, familiares, a ajudar as consciências na recuperação de cons desde o período da infância. Tá? Obrigada, boa tarde. E para amanhã teremos o verbete tradutor revisor. A especialidade é traduciologia, de autoria da professora Rosemary Vitoriano. Obrigado pela sua presença e até amanhã.